Olá, boa noite. Noite, tudo bom? Já estamos ao vivo. Ótimo. Já tem uma turma aí aguardando para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Já, já conversei com o povo, já troquei uma ideia com o povo, falando da temática de hoje. Só que tem uma turma aí chegando recentemente. Que coisa boa. A gente acolhe a todos que chegam, cumprimentando, deixando um abraço e reforçando que a gente vai bater um papo aqui sobre a Semana do Meio Ambiente. Amanhã é 5 de junho, que é celebrado o Dia do Meio Ambiente, né? Então a gente faz esse bate-papo para entender o porquê dessa celebração e porquê uma dedicação exclusiva a uma semana no meio ambiente, né? E de que forma nós, enquanto pessoas de uma religião, né, pessoas que têm um segmento, pode influenciar ou pode contribuir nesse processo dessa celebração. Tudo bom, Beleza. Marcelo? Tudo bom, Darlan, uma Dê uma boa alegria noite. muito grande. Uma festa estar com você e com o pessoal que faz parte dessa roda de conversa. Maravilha, maravilha. O pessoal está chegando, desejando boa noite aí. Rô Junqueira, Boa Leide, noite. Cadu, Coisa Kátia boa. Matos. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Acho que a gente pode ir conversando, né? Pode. Acho que pelo menos uma boa parte ou a maioria já conhece o Marcelo. A gente tem aí feito alguns encontros virtuais. Ele lá de Recife, eu aqui de Salvador. A gente tem feito algumas lives, alguns programas e divulgado aí no canal Caminhando no YouTube. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade para convidar a todos e a todas para compartilhar, né? E se inscrever, curtir o canal Caminhando de Marcelo Barros. A gente está com uns programas lá muito bacana, umas rodas de conversa muito legais. Eu acho que vale muito a pena você ouvir, você participar, certo? E aqui no nosso Certo. bate-papo, você pode fazer perguntas, acrescentar comentários, né? Tecer comentários, será sempre muito bem-vindo. Ok? Vamos começar, Marcelo? Vamos começar, Darlan, com alegria. Boa noite a todo mundo. Que maravilha. Então, pessoal, reforçando, né? O Marcelo é um monge beneditino, aí ele reside em Recife, no Grande Recife, e a gente tem feito, através de uma secretaria ecumênica, um processo de acompanhamento de diálogo intergeracional. Tem sido uma experiência muito bacana, né? Esse processo onde os jovens vai construindo a história com as pessoas de mais idade, com as pessoas mais experientes. Marcelo tem aí mais de 50 anos de caminhada e com certeza tem muito a nos passar, né? A proposta é meio que passar a bandeira ou compartilhar a bandeira, melhor dizendo, dentro desse mais de 50 anos de caminhada. Então a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz por ser contemplado, né, por poder viver essa graça, e tem mais outras pessoas que caminham com a gente aí. O Jonathan Félix, o Anderson Guzmão, o Valmir Assis, uma turma bacana, não só de Recife, mas também tem uma turma muito bacana, de Recife, de Minas, de Brasília. Então a gente tem aí, é quase uma secretaria nacional. E tem sido uma experiência muito bacana. Mas voltando para a nossa live, uma boa noite para quem está chegando aí agora, né? Sila, Vanessa, uma turma boa chegando aí também. A gente acolhe com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Então, como eu falei, inicialmente a gente está vivendo, né, a Semana do Meio Ambiente. Eu fiz uma pesquinha aqui, e aí para a gente compartilhar e eu trazer informações mais precisas, certo?
e a gente vai iniciar esse bate-papo com a minha pesquinha. A gente, aqui no Brasil, desde 1981, o governo brasileiro instituiu o Dia Nacional do Meio Ambiente para cumprir a determinação da ONU de que a semana em torno do dia 5 de junho fosse dedicado à conscientização das pessoas sobre o cuidado com a natureza. E aí a gente reflete por quê, né, no dia 5 de junho? Porque foi nesta data, que lá em 1972, eu nem sonhava em ter nascido ainda, começou em Estocolmo, na Suécia, a primeira conferência sobre mudanças climáticas. E também, junto nesse arcabouço, a preocupação com a ecologia. Então, Marcelo, para a gente, né, começar ou dar início ao nosso papo, o que de fato essa Semana do Meio Ambiente propõe? Ela propõe esse momento de conscientização das pessoas, de colocar a bandeira, né, da defesa da natureza como proposta que não pode ser ignorada, porque antes de 72, aqui no Brasil, por exemplo, o bom presidente da República, o bom governo de prefeitura, de governo de estado, de tudo, era aquele que dizia: governar é abrir estrada. O importante é o progresso. Então, mesmo nas famílias da gente, às vezes você tinha uma casa e era considerado progresso derrubar uma árvore e, por exemplo, cimentar tudo. Era muito mais moderno do que deixar o capim, deixar o mato, né? Então, essa mentalidade, esse tipo de visão, era necessário transformar. Era necessário dizer: olha, foi descoberto, e descoberto cientificamente, de que a humanidade está provocando uma mudança de era geológica. E é claro, quando a gente diz humanidade, não é toda a humanidade por igual. Os pobres, os índios, mesmo os países assim considerados atrasados do ponto de vista do desenvolvimento, não é a mesma coisa dos Estados Unidos, que sozinho, acho que eles têm 3% de toda a humanidade de população, e eles produzem 50% de gases tóxicos no ar. De todo mundo. De todo mundo. 3% produz 50%. Então, isso tem que mudar, porque o mundo vai se acabar se continuar assim. E aí, a partir de 72, começou esse caminho de... tem que mudar a cultura, tem que mudar a mentalidade para poder mudar as disposições, né? E aí se fazem conferências, encontros, mutirões. Por exemplo, nesta semana, eu me lembro, em Goiás, o pessoal fazia comissões locais de colégios. Os colégios se propunham aos meninos irem, por exemplo, juntando lixo na beira do Rio Vermelho. Essa época, em todo o centro-oeste brasileiro, é época de seca. No litoral, aqui entre nós, é época de chuva. Mas você foi para o sertão, começa a seca muito grande. Goiás é seco. E aí, sendo seco, a Serra Dourada, por exemplo, o Cerrado, pega fogo. Com a maior facilidade. Ponta de cigarro jogada de um carro já basta. Então, o cuidar da natureza nesse momento é evitar queimadas, porque tem gente que olha, vê que está queimando e diz: eu não sou encarregado disso, deixa para lá. E aí não, todo mundo é responsável. Todo mundo é responsável pela contaminação das águas, pelo que é que a gente faz em casa de desperdício na torneira. Todo mundo é responsável. Então, a Semana do Meio Ambiente é para criar essa consciência ecológica. Fantástico. E assim, Marcelo, como já tem aí um tempinho, né, relativamente grande, de 72, o que a gente tem de objetivo, de transformação, de promoção a partir dessa instituição da Semana do Meio Ambiente? Quais são os objetivos que foram alcançados?
Eu penso que não se pode dizer que não foram alcançados. Foram alcançados alguns, a partir das bases. Por exemplo, surgiu em todo o mundo a agricultura ecológica. O que é agricultura ecológica? É uma agricultura que se recusa a usar agrotóxico, a valorizar as sementes crioulas. Isso atualmente está no mundo inteiro. Existe um movimento chamado Via Campesina, ao qual o MST aqui no Brasil pertence, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que promove a agroecologia no mundo inteiro, na África, na Ásia, né? Então, isso foi um ganho muito grande. Eu acho, quando eu era menino, quando eu era criança, eu estou com 75, em Camaragibe, aqui no Grande Recife, no sábado, minha mãe, ou meu pai, mais do que minha mãe, me levava para a feira livre, para fazer feira da semana. E o que a gente via mais na feira era uma coisa que se chamava aqui no Recife bodoque. Bodoque é chamado no Brasil estilingue, é baleadeira. Não sei se vocês sabem, aquela funda, né? Aquela borracha que você coloca pedrinha e tim. E aí, ai do passarinho, da lagartixa, alguns meninos do gato. E aquilo se vendia nas feiras, mas eram montes daquilo. As mães compravam para as crianças. Minha mãe nunca gostou e nunca topou. Lá em casa a gente já criou passarinho, saguim, mico, cachorro nem se fala. Então, minha mãe gostava muito de animal, mais do que meu pai. Mas meu pai respeitava. E aí a gente não cresceu nesse ambiente. Mas eu tinha vizinhos que adoravam. E depois eu vi como adulto. Quando eu cheguei em Goiás em 1970, eu encontrei um padre gaúcho, que morava em Goiás, que tinha espingarda, e ele ia para o mato para caçar arara. Pá! Nossa. A arara, puf! E o que é que ele ia fazer com aquela arara? Nada. O esporte de caçar. Eu fui a Minas Gerais para um encontro de teologia e um dos amigos me levou numa fazenda lá de uma família muito rica. E eu perguntei, e lá tinha um lugar lá que tinha fazão. Eu nunca tinha visto fazão, não sei se vocês já viram. Né? Fazia uma ave linda, né? E eu vi vários fazões assim, andando no chão, voando, mas voando dentro de uma espécie de grande gaiola, uma gaiola maior do que uma casa. Aí eu perguntei, para que esses fazões? Porque se alimenta, tem que dar, né, ração e tudo. E aí eles responderam, é que o dono da fazenda ele gosta de caçar. Então ele alimenta os fazões, tudo. E aí um determinado dia que ele pode, ele pega o fazão, prende, leva lá para o meio do mato, solta, pega a espingarda e pá! Cai para comer, entendeu? Então, esse tipo de mentalidade, esse tipo de consciência mudou, Darlan. Quer dizer, hoje pouca gente ainda vive isso. Tem gente que vive isso, mas é cada vez menos. As crianças já aprendem na escola, no primeiro escola, que não devem matar passarinho, que devem respeitar, que devem gostar da natureza. A natureza é para se amar e não para a gente dizer eu sou tal, eu sou o dono, eu faço o que eu quero. Então, isso é uma mudança grande. Quando eu era criança, lá na minha região, isso se chama badog, né? Badog, né? Badog, estilingue. Isso, E aí estilingue. eu era louco para ter um. Meus amigos, meus colegas de escola, tudo tinha, né? E aí eu, como toda criança, eu queria ter um. Aí, mas meu avô, ele proibia, ele dizia que não se matava passarinho, não se mata o que não se come, e passarinho foi feito para voar. Então a gente não deveria tirar a liberdade dos bichinhos. Eu não gostava, claro, na época, né? Mas depois de um tempo, quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a perceber qual o sentido daquilo e realmente, de fato, passa a fazer um sentido muito maior. Então, nunca criei passarinho, nunca fui para mata para matar. Agora veja, Darlan, na ecologia, o grande problema são os governos. Porque o governo quer desenvolvimento e o desenvolvimento pede destruição da terra,
pede barragens hidroelétricas nos rios, pede uma série de coisas que destroem a natureza. E eles não estão dispostos, mesmo os governos ditos progressistas que nós tivemos, que foi muito melhores do que outros, né? Que nós estamos todos a favor e votaríamos de novo neles se voltassem. Mas, no ponto de vista da ecologia, eles nunca compreenderam, e eu estou dizendo eles no plural, porque eu estou falando do Lula, estou falando da Dilma, estou falando de todos. Bem dado o nome aos bois. Esse plano de sustentabilidade nunca foi prioritário. Por isso Então, não se sustenta, né, esse não se processo. sustenta, exatamente. Quer dizer, então, nesse sentido, a ONU não tem poder. Ela propõe uma semana de meio ambiente. Ela propõe reduzir os gases tóxicos da natureza. Ela propõe, mas os países fazem o que eles querem. A ONU não tem poder para impedir. Então, já houve de Estocolmo, em 72 para hoje, de 10 em 10 anos tem uma grande assembleia da ONU, aqui no Brasil foi a ECO 92, né? Foi em 92, no Rio de Janeiro, e depois, 20 anos depois, se fez a ECO 92 mais 20, no Rio de Janeiro, em 2012. Eu estive. Mas não resulta em nada, o ponto de vista do governo, ou resulta em muito pouco. O que está mudando é nas bases. Se começa das bases e isso vai expandindo, dá um corpo mais sólido, né? Isso. E aí, Marcelo, continuando aqui, aqui no Brasil a situação ecológica, infelizmente, é cada vez mais trágica. A gente chega até a se desmotivar, às vezes, a trabalhar essa temática e a incentivar, né? Segundo os dados oficiais de 2019, a destruição da floresta amazônica atingiu um patamar que, nos últimos 20 anos, tinha sido evitado. E agora, com a situação desse desgoverno, só Jesus na causa. E temos um ministro que se diz meio ambiente e propõe ao governo aproveitar a pandemia, né, e para que um tempo que todo mundo está recolhido, para fazer passar boiada. Para fazer Triste. passar boiada significa transformar a floresta em pasto. Pois E é, isso o Luiz é uma Felipe, situação terrível. o Então, Luiz Felipe, contexto, desculpe, diga. dentro desse contexto, o que significa que esse meio ambiente, né? Dentro desse cenário, o que significa celebrar essa Semana do Meio Ambiente? O Luiz Felipe, que está nos seguindo aqui no vídeo, diz, lembra de Belo Monte. Né? Belo Monte, vocês sabem, uma famosa hidroelétrica da Amazônia que forçou a saída, a destruição de 18 comunidades indígenas, uma área de floresta amazônica imensa, destruída para sempre, debaixo d'água. E você sabe que é mais barato, quando você faz esse tipo de ruptura nos rios, deixar a mata apodrecer debaixo do rio, do que você ir cortando e depois colocar água. Então você imagine o teor disso em termos de destruição. Destruição da floresta que foi destruída, destruição da fauna do rio, porque não respira, apodrece todo o meio ambiente lá embaixo. Então, isso aconteceu em Balbina, em Belo Monte, em todas as grandes hidroelétricas brasileiras. Você pergunta o que fazer diante disso. Nós somos obrigados a revalorizar o gesto pequeno, o passo a passo, a gota d'água. E, nesse ponto, os nossos mestres de resistência são as comunidades indígenas que continuam defendendo o ambiente onde vivem. Para eles, a floresta é sagrada. Quando eu estive junto com os chucurus aqui em Pesqueira, com nosso irmão Gildo, com o Ivan e com as pessoas lá fazendo um toré dentro da mata da Serra do Ororubá, a mata sagrada,
eu vi como eles adoravam aquela floresta. Eu vi com que cuidado, com que carinho eles olhavam cada árvore, cada tronco, cada folha. E eu tenho percebido isso na época que eu ia para os Chavantes, lá no Mato Grosso. Os índios do Araguaia, os Carajá, que dizem que o ser humano nasceu debaixo d'água, foi criado debaixo d'água e veio para o rio. O Criador, o grande Espírito, trouxe eles para a Terra para eles poderem tomar conta da Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do Brasil. E atualmente o governo está fazendo virar pasto. Eu me lembro Existe a campanha para quando eu ainda passava lá, era como se fosse um oceano de garças, de pássaros voando, mas você quase não via o céu de branco, era uma beleza, era uma lindeza. Você via tucanos chegando a 1 metro de você. Você via araras de todos os tipos. Vá lá hoje ver se você vê. Isso que eu estou contando não faz muito tempo, faz pouco tempo. Então, é preciso a gente se solidarizar e defender os povos indígenas, os quilombolas, todo o pessoal atingido de barragens no Brasil. É muita gente. Desde a época de Itaipu, no Paraná, na fronteira com o Paraguai e a Argentina, até a Amazônia. E sem falar nas vítimas das barragens que romperam. Em Minas Gerais, o Rio Doce vai levar décadas para recuperar a sua vida. É um rio morto. E 2 outros rios de Minas Gerais também. E com risco de chegar até o Rio São Francisco. que é provável que daqui a alguns anos isso aconteça, né? Infelizmente. Se a gente deixar, porque há uma ação civil, há uma luta popular que cada vez mais se impõe. Muito bem. Marcelo, assim, quando a gente traz essa questão da Semana do Meio Ambiente, né, há quem ainda pense que é uma coisa dos povos de comunidades rurais, né, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, mas as pessoas que moram nos grandes centros urbanos e também nas cidades pequenas, são diretamente atingidos, né, com a devastação do ambiente. E aí, trazendo essa reflexão da importância do ambiente, né, porque a gente fala meio ambiente e é como se fosse apenas parte, né, Parte. a gente entende que é o meio onde se vive, mas quando se trata de ambiente, eu acho que de natureza, da importância da agricultura, de todos esses aspectos que a gente não leva em consideração quando está retratando o meio ambiente, né? Existe hoje um desrespeito absurdo, tanto com os povos quanto com a própria natureza. A gente não se dá conta da importância desses espaços para toda a sociedade, para todas as pessoas, né? Então, e claro que a gente aqui não vai esgotar o tema, é um tema muito amplo, a gente traz muitos aspectos, tem muitas pormenores aí a se discutir, o tempo da nossa live é curto, não dá para a gente falar sobre tudo, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho a importância da conscientização das pessoas, principalmente das que não moram, né, na zona rural, nos campos, nas comunidades rurais, sobre não só sobre a semana no meio ambiente, mas sobre esse cuidado com o meio ambiente. Como a gente poderia falar um pouco sobre isso? Eu tenho a impressão que a gente podia partir do momento atual que a gente está vivendo. Porque na Europa, foi a partir de Londres, que é uma cidade das maiores do mundo, de Paris, que é um centro, uma metrópole urbana, que as pessoas começaram a dizer: gente, pela primeira vez na minha vida, eu estou com 80 anos de idade e nunca vi borboleta numa praça. Olha os vagalumes de novo aparecendo.
agora, nesses dias. Quer dizer, significa 2 meses, 3 meses, em que as ruas não estão cheias de carro, de poluição de petróleo e de sujeira e da ação humana. Só 2 meses, 3 meses, os canais de Veneza limpos, água transparente. E aí, quem é que não precisa disso, seja no campo, seja na cidade? Quem é que não precisa? Quantas alergias nasais e outras corporais você vive na cidade grande porque o ar é extremamente doentio? Aí vem a ONU agora, a semana passada, e publica um dado da NASA de que a atmosfera do planeta Terra todinho está 40% mais limpo do que em fevereiro. Então, isso atinge todo mundo, Darlan. Com Campo e certeza. cidade, não é? Campo e cidade. E as pessoas da cidade, habituadas a uma poluição permanente, nem sentem. Aqui no Recife há um bairro que se chama Estância. Neste bairro, que fica na zona leste do Recife, indo para a direção de Caruaru, para aquele lado lá, mas ainda bem dentro da cidade, havia, nos anos 40, 50, 60, uma indústria de óleo vegetal. E esse óleo vegetal, ele exalava um cheiro, um mau cheiro, uma espécie de odor assim muito forte, que você entrava no bairro, você tinha dificuldade de conviver com aquilo. Sabe o que é interessante? É que ninguém que morava no bairro sentia. Significa, depois de estar ali uma semana, 8 dias, assim, com a nariz, sempre, o dia e noite, você começava a não sentir mais. E aí você convivia com aquilo a vida toda sem perceber. O ar deixou de fazer mal? Não. O ar deixou de poluir? Não. Mas é como a história da rã, que houve 2 experiências. Colocaram uma rã numa panela de água fervendo, ela pulou e se salvou. Colocaram a rã na panela com água fria e esquentaram o fogo, e a água foi fervendo, 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 ela morreu. Assim, quer dizer, a gente se habitua com a poluição, com o sujo, com a água poluída, com os alimentos envenenados, e não sente mais, porque não tem Verdade. termo de comparação. O pessoal que compra hoje em dia um frango todo cheio de hormônio e que comeu a vida inteira, toda a vida pobrezinho do pinto nasceu, já comeu aquela artificial. E com 2 meses de idade foi morto para a gente comer. E a gente come e não faz a comparação entre o gosto daquele frango e o frango da minha avó, da minha bisavó, que ia lá no quintal, pegava o frango, que comia resto de comida e milho, e tinha outro sabor. Portanto, não é só que um era limpo e o outro é sujo, que um é poluído e o outro é ecológico. Não, é que é a mais saboroso. Então, a gente está precisando, Darlan, criar essa consciência, fazer o pessoal perceber isto e poder retomar a vida. E a pandemia é um momento oportuno para isso. Com Para que a certeza. gente não saia daqui para voltar ao que era antes. Pois é, Marcelo. Sim, eu passei outro dia aqui, estava resolvendo umas coisas de trabalho, e passei pela orla, né? E algumas praias que é muito suja, muito esgoto cai no mar. Nesse período também há uma diminuição, né? E algumas regiões, a água limpa, a água transparente na borda.
coisa que muito raramente a gente vê. Então, ainda quem mora na cidade, se observar direitinho, consegue ver. Além dos relatos tanto em mídias sociais, como até as pessoas relatando, que muitos centros urbanos têm bichos, têm os animais caminhando pelas cidades, à noite, principalmente, né? Quando tem o movimento cai mais ainda, e aí os animais começam a circular pela cidade. É Então, isso mesmo. claro que a gente não vai julgar, não vai apontar como que, graças a Deus, que a pandemia aconteceu, né? É um crime dizer isso. Esse tempo tão difícil que dilacera, as pessoas perdem emprego, as pessoas perdem a liberdade, mas que, analisando por esse lado, né? Se é que a gente pode dizer que teve um lado bom da pandemia, a gente vê uma resposta da natureza, principalmente, dentro desses aspectos. Muito bem. E aí, Marcelo, a gente está já caminhando para os minutos finais da nossa live. Passa rápido, né? O Muito bate-papo rápido, vai né? fluindo, quando a gente vê, o tempo já está acabando. E no último domingo, 25 de maio, Papa Francisco lançou a proposta de um ano, de maio de 2020 a maio de 2021, um jubileu da Terra. Ou seja, um tempo de descanso, de recuperação da terra e de seus recursos, como se fosse uma moratória ecológica. E propôs que neste ano se fizesse em todos os níveis uma releitura da encíclica Laudato Si. Faz 5 anos que a Laudato Si foi escrita, e aí vem essa reflexão, né? O que podemos esperar disso e de que forma a gente casa a Laudato Si com essa proposta de Semana do Meio Ambiente. Então, a Laudato Si é uma carta que o Papa escreveu a toda a humanidade. Em geral, o Papa escreve para bispo católico. Quando muito, ele escreve para os católicos, mas não para quem não é católico, porque o Papa se considera bispo e coordenador do episcopado, do mundo de bispos católicos. Mas o Papa escreveu a Laudato Si, uma carta sobre o cuidado com a casa comum, para toda a humanidade, para toda pessoa de boa vontade. E aí ele cita ortodoxos, o patriarca Bartolomeu, que não é católico, é ortodoxo. Ele cita na carta um místico muçulmano. Ele cita na carta os índios da Amazônia. Ele cita... É uma carta muito mais ampla do que a questão igreja. E quando ele pede essa releitura, é porque de 5 anos para cá, a situação da Terra não melhorou, piorou. Primeiro. Segundo, a carta teve uma aceitação maravilhosa no mundo. Eu tenho amigos ateus que me dizem, Marcelo, eu nunca me interessei por documento de Papa nenhum, nem conseguia ler. E essa agora, eu me deliciei, estou de acordo com tudo que está escrito lá. Então, isso é geral. Professores de universidades. Eu participei de uma videoconferência anteontem, promovida pela Universidade Estadual de Minas Gerais. E nesta videoconferência participava uma índia boliviana, que fez a videoconferência lá dos Andes, né, ela é aimara, uma professora do norte de Minas, acho que Monte Claros, e eu. Aquele ambiente universitário era um universitário de biologia. Era a cadeira de biologia que fez uma live sobre a Semana do Meio Ambiente. Eles citaram todos a Laudato Si. E lá o católico era eu. Agora, dentro da Igreja Católica, eu convidaria vocês a perguntarem. Pergunta ao teu pároco na paróquia se ele já leu a Laudato Si. Tente lembrar se em alguma homilia que ele fez, ele citou a Laudato Si. Note
Se esse pessoal que está aí fazendo live de não sei quantas Ave Marias, de novena para Nossa Senhora essa, para Nossa Senhora aquela, se eles estão percebendo que a Laudato Si é uma proposta de fé, se tem alguma coisa a ver com a espiritualidade. A minha impressão é que, infelizmente, ainda não. Talvez alguns, mas não a maioria. Então, quando você pergunta o que fazer, a primeira coisa é fazer com que isso mude, com que o pessoal perceba que não pode dividir a vida em material e espiritual. Que tudo é do Espírito de Deus. E o universo, a natureza, a criação, a terra, é o que há de mais sagrado. É o maior sacramento de Deus para a gente. É mais sagrado do que o altar, do que o templo, do que a igreja, do que tudo. Então, essa é a primeira observação e a primeira insistência que a gente deve fazer. A segunda é que a ONU ainda fala em meio ambiente, como você disse, como desligando o ambiente e o problema social e político. E o Papa não fez isso. O Papa criou um conceito chamado ecologia integral. Claro que não foi ele que criou, já desde 1980, que os ecologistas insistem nisto, mas o Papa oficializou, proclamou como algo da humanidade. Ecologia integral é a união entre o ambiente, a justiça social e até a cultura de espiritualidade interior. Significa que essas três dimensões elas têm que estar unidas no mesmo trabalho ecológico. A ecologia é quando eu luto, por exemplo, contra o racismo. Esses dias agora, no mundo inteiro, esses protestos contra a morte do George Floyd. Claro que a gente não quer e não acha interessante a provocação de uma violência que só vai vir contra os pobres. Mas a revolta é necessária. As manifestações são boas. É muito importante que eles vejam que não podem matar uma pessoa em vão, assim como se não tivesse nada acontecendo. E quando o pessoal coloca nas camisetas a vida dos negros importa, isso é fundamental para o mundo todo. É ecológico. Antigamente o pessoal dizia, não, ecologia é uma coisa, isso aí é outra coisa. Não é. É a mesma coisa. A ecologia implica no respeito à diversidade racial, social, sexual, todas as diversidades. Então, a ecologia integral é este cuidado com a vida em todas as suas dimensões. E é isso que a Laudato Si nos ensina, e é essa proposta, quase como um encargo que a gente recebe da encíclica Laudato Si para a gente poder viver. Muito bem. E não tem como, a gente tem discutido aí no Sino da Amazônia, inclusive temos até uma amazonense aqui, a Sila, lá da Amazônia, né? E recentemente, quer dizer, há pouco tempo, teve aí o Sino da Amazônia, e lá era discutido, e isso foi ecoado por todo mundo, que tudo está interligado, né? Nessa proposta de ecologia integral, de que as pessoas e os animais precisam fazer essa integração. Pois é. O Rô Junqueira, ele pergunta, seria momento de resgatar a grandeza da Carta da Terra? Sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco citou a Carta da Terra na Laudato Si. E foi a primeira vez que um documento de igreja, porque antes nem bispo, quanto mais o Papa, falava em Carta da Terra. A Carta da Terra foi uma carta aprovada pela Unesco, feita por um grupo de ecologistas, intelectuais, pastores. Quando eu digo pastores, não estou falando clero, estou falando mesmo gente inserida na vida. Aqui do Brasil, Leonardo Boff fez parte da redação da Carta da Terra. A nossa querida cantora Mercedes Sosa, argentina, fez parte da Carta da Terra.
Ela redigiu a Carta da Terra junto com Michael Gorbachev, com um grupo muito grande de pessoas do mundo inteiro. E essa Carta da Terra, que é um documento lindo, 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 você tem toda a razão. Seria muito importante que a gente resgatasse, que a gente conhecesse. Vocês encontram na internet, coloquem lá, Carta da Terra, www.cartadaterra.com, que vem tudo que é de língua. E é um documento curto, são 3, 4 páginas, mas que toque todas essas dimensões da ecologia ambiental, ecologia social e ecologia interior. Muito bem, fantástico. E aí, Marcelo, a gente fala muito dessa ecologia integral, né? Para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria pedir que você falasse um pouquinho de que forma a gente pode colaborar com essa ecologia integral para que a gente possa contribuir com o ambiente e assim com as demais pessoas, né? Com todas as pessoas, não só ao nosso redor, mas com o mundo inteiro. O Papa pede uma educação ecológica, que a gente acha que é natural, eu tenho. Todo mundo acha que tem. Eu fui discutir com a Marina Silva, na época que ela era muito boa, desculpe eu dizer isso, né? Era ministra da Ecologia, e nós nos tornamos amigos. E eu fui discutir com ela, até para escrevermos juntos uma coisa. E ela me disse uma coisa muito correta. Ela me disse, Marcelo, todo mundo é ecológico no quintal dos outros. Todo mundo é a favor da ecologia da casa do outro, mas não da própria. Porque a ecologia tem uma exigência, pede uma conversão. Se eu disser para você, fecha a torneira, você fica meio... Você acha que tem o direito de abrir a torneira e, né? Então, olha, cuidado com a água, cuidado com o lixo, selecione o lixo, coloque o lixo que pode ser aproveitado, o lixo que não é, como é que se chama? Tem um nome, né? Renovável, né? Então, o lixo biológico, biodegradável, né? O que não é. Então, tudo isso é uma educação que a gente tem que começar por nós. Quando você pergunta o que fazer, o Gandhi dizia, comece por você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. Né? Então, comece a ver tudo como irmão e irmã, como São Francisco chamava, irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra, irmã... Né? Se a gente pensa que é poesia e acha que poesia não é sério. Isso é espiritualidade. Então, por exemplo, eu tenho aprendido muito, muito, muito. Antigamente, quando um índio me contava, né, e o Gildo outro dia falou isso no encontro nosso da Secretaria Ecumênica, que ele, para entrar na mata, ele pede permissão. Eu conheço muita gente que acharia isso folclórico, engraçado. Engraçado, o índio pede permissão a quem para entrar na mata, ao dono da mata, ao encantado daquele lugar. E cada vez mais eu me digo, meu Deus, me dê essa capacidade, faça com que eu possa compreender isso no fundo do meu coração e viver como algo normal. Então, quando eu fui aos Andes, eu durante 10 anos, hoje não posso mais, depois da cirurgia cardíaca, o médico me proibiu. Mas eu ia muito a La Paz e a Cochabamba. La Paz fica a 4.000 metros de altura. E Cochabamba, 2.800. Eu ainda vou lá uma vez com você, mas, por enquanto, né? Maravilha. Supondo que eu não morra antes. E aí, Acho que não. O que mais me tocava era que cada vez que eu ia comer com aquele pessoal Aymara e Quechua, mas durante um encontro de uma semana, não era uma vez fazer por brincadeira, não fazer sempre. Colocou água no copo, ele fazia assim, tim, a gota, o golinho da Mãe Terra. Isso numa sala com todo mundo.
foi comer uma fruta, você via ele fazer assim. Ele estava pedindo permissão ao espírito que deu a fruta. Então, esse tipo de sensibilidade, que é uma sensibilidade, gente, Sim. é a mesma sensibilidade com a qual tem gente que pede licença para tudo, que pede por favor, que agradece cada coisa. E vocês conhecem gente que não faz isso, que senta na mesa e acha que é normal que a mulher sirva, que a mãe todo dia está ali para fazer o almoço e ele come. E não, não é verdade? Com Então, certeza. a gente tem que criar uma sensibilidade do carinho, da delicadeza. Na semana passada, nós fizemos uma live sobre Semana da Unidade, e a Semana da Unidade dos Cristãos neste ano tinha como tema gentileza gera gentileza. A ecologia é isso. A ecologia integral é gentileza gera gentileza. A É ser gentileza dos... gentis com a natureza e com o outro. Porque o outro também é a natureza, né? A gente precisa entender e respeitar o outro enquanto natureza, como natureza. Ecologia integral, né? A gente faz parte da Terra. A gente é Terra, não é nem faz parte. Porque se eu disser que você faz parte, eu ainda estou... Não, você é Terra. Eu olho você e vejo seus antepassados, eu vejo o seu corpo todo é constituído de terra. Na Bíblia, o poema mais antigo, né, que a humanidade tinha, diz: tu és pó e em pó te tornarás de novo. Quer dizer, voltarás ao pó. Então, mas esse pó Jesus quer que ressuscite, que viva uma vida nova. Porque quando a gente diz sou pó, parece que diz assim, eu não valho nada, eu sou poeira, eu não tenho nenhuma consistência. Ao contrário, eu sou a poeira das estrelas. Os meus ossos são feitos de elementos químicos que só se encontram agora na nova cosmologia, foi encontrado nas viagens espaciais lá no céu. Então, portanto, que coisa linda, gente, que a gente é uma comunidade da vida, como diz a Carta da Terra. Vamos ser comunidade da vida. Maravilha. E aí, queria agradecer, né, os comentários aqui que tá surgindo. O Helena Haroldo, muito obrigado pela participação. Ele fala: o Papa Francisco traz para dentro da igreja, de forma contundente, a cosmovisão dos povos indígenas, de tudo interligado. Não existe separação entre homem e natureza. Esta dualidade é derrubada. É o que a gente acabava de falar, né? É isso mesmo. É muito importante isso, muito importante, Haroldo. Luta por isso. Fundamental. Com certeza. A Ivonete Maria te saúda, né? Ela é lá de Goiás, moradora de Cariacica. E assim, pessoal, a gente agradece a todos e a todas que participaram conosco dessa live, desse bate-papo. Como eu falava um pouco atrás, a gente não vai esgotar o tema aqui, né? Porque é um tema muito amplo, daria muito pano para manga. A gente teria aqui, no mínimo, a noite toda, né? Para discutir, para esgotar o tema sobre possibilidades e tudo mais. E aí eu queria encerrar a minha participação agradecendo mais uma vez também ao Marcelo, que nos deu essa aula, né? Essa catequese. É uma alegria muito grande poder caminhar ao seu lado e acolher, né, tantos ensinamentos, tanta experiência. Eu fico muito feliz. E aí, quando a gente estava discutindo aqui sobre a questão da importância do meio ambiente, né, sobretudo para as pessoas que moram na cidade, eu participei do Nordestão em preparação à 5ª Semana Social Brasileira. E lá, isso foi em 2017, 16, 17, alguma coisa assim. E um grito que o povo levantou lá é: se o campo não planta, a cidade não janta. Exatamente. Isso marcou, né? Eu acredito que essa frase não foi originária lá do Nordestão, mas isso ficou registrado lá naquele encontro, né? E a minha experiência foi onde eu ouvi isso, e aquilo ficou forte, né? Aquilo reforçou
meu processo de consciência ambiental e a importância da natureza e de todas as pessoas, né? Sobretudo as pessoas do campo, para quem vive na cidade. E viver na cidade hoje não é mais privilégio, às vezes é até um prejuízo maior. E assim a gente agradece mais uma vez. Beijo no coração e até a Deus próxima. abençoe a vocês todos. Amém. A Tchau. nós. Obrigado, Darlan. Eu que agradeço. Tamo junto. Abração. Até a próxima. Até a próxima.